Olá, meu nome é Elias e eu vou estar aqui explicando para vocês sobre o dom de línguas, tá? E o Espírito Santo. Muita gente já me fez perguntas relacionadas a este assunto. Pessoalmente, a gente consegue explicar melhor o assunto, mas eu resolvi resumir esse vídeo aqui com algumas ilustrações importantes para que você tenha, para que fique bem claro para você de qual é o propósito do Espírito Santo e qual é o propósito do dom de línguas aqui na Terra, ok? Muito bem. Então vamos começar com São João 16 e versículo 7, onde Jesus diz: Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Que Consolador é este? Lá em São João 16, verso 13, diz o seguinte: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, este Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo que seria enviado para o mundo, ele teria uma função específica. Ele vos guiará em toda a verdade. Guiar o mundo, guiar as pessoas em toda a verdade. E esse Espírito é o Espírito de verdade. Diz no início do verso: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo ele vai guiar as pessoas à verdade. À verdade. Se existe algum espírito por aí que não está guiando as pessoas no caminho da verdade, este espírito não é o Espírito Santo. Este é o papel do Espírito Santo. Guiar as pessoas à verdade, ok? Muito bem. Continuando ainda aí, dom de línguas e Espírito Santo, vamos abrir as nossas Bíblias em São João 16, verso 8 e 11, onde o texto diz assim, eu deixei bem separado aqui, para me conseguir traduzir para vocês aqui na frente, ok? E o texto diz assim, São João 16, verso 8 a 11, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Vamos tentar aqui esclarecer para você com detalhes, tá? Passo a passo aqui. O texto diz, e quando ele vier, convencerá. Então, o papel do Espírito Santo será convencer as pessoas. Convencer. Convencer o mundo. Ele vai trabalhar no coração de cada uma pessoa que nascer aqui nesse planeta. O Espírito Santo terá esse papel, essa função especial, que é de convencer esta pessoa. O Espírito Santo vai convencer esta pessoa de quê? Primeiro, do pecado. Do pecado. O Espírito Santo vai conscientizar ela do que é o pecado. E se você abrir a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, você vai ter uma definição do que é pecado, onde diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, o Espírito Santo ele terá essa função, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo que o mundo é transgressor da lei, convencerá a pessoa, né, ou as pessoas, de que ela é transgressora da lei. Então, o Espírito Santo vai convencer cada um da sua situação.
O Espírito Santo vai entrar na sua mente, no seu coração e dizer: olha, você é um transgressor da lei. Você é um transgressor da lei. Ele vai mostrar para você como que você está transgredindo a lei. Então, esta é uma função do Espírito Santo. Convencer o mundo de que o mundo ou as pessoas são transgressoras da lei. Ok? Muito bem. A segunda parte. E da justiça e do juízo. Não, continuando aqui ainda. Jesus diz: do pecado porque não creem em mim. Vamos saltar aqui, vamos pular aqui para baixo. Do pecado porque não creem em mim. Então a função do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Então nós aprendemos aqui que pecado é o quê? Transgressão da lei. Ok? E Jesus, mais embaixo, ele diz: do pecado porque não creem em mim. Não creem por quê? O que é que Jesus disse que as pessoas não creem? O que é que Jesus falou que as pessoas não acreditam? Hein? Vamos lá para Mateus, capítulo 5, 17. Lá diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, a gente percebe que uma parte do verso completa a outra, uma parte completa a outra. Primeiro, nós vimos que o Espírito Santo veio convencer as pessoas de que as pessoas são pecadoras, do pecado. E nós aprendemos que pecado é transgressão da lei. Ela transgrediu um princípio. E nós aprendemos aqui que Jesus diz do pecado porque não crê em mim. Jesus diz para as pessoas obedecer à lei de Deus e as pessoas não creem. Entenderam? Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Jesus não veio para revogar a lei, para quebrar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Então, a lei não foi quebrada por Jesus. Então, Jesus prega isso. E o Espírito Santo veio para convencer as pessoas do que Jesus pregou. Entenderam? Ou entendeu? O Espírito Santo, ele veio convencer as pessoas de que Jesus disse que ele não veio destruir a lei ou os profetas. Ok? Muito bem. Mais na frente a gente vai estar vendo detalhes. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. Vamos estar vendo mais na frente. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ok? Muito bem, continuando ainda. Este assunto está atrelado ao dom de línguas e o Espírito Santo, tá? Eu estou dando ênfase para você compreender aí, né? Para você ir acompanhando o raciocínio. Muito bem. Nós vimos que do pecado é porque as pessoas transgridem os mandamentos de Deus. Então o Espírito Santo veio convencer as pessoas para não transgredir mais. Ok? E da justiça? O que é justiça? O que é justiça? Lá em Isaías capítulo 32 e verso 17, nós temos o profeta dizendo: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, a justiça trará a paz, a justiça vai trazer repouso, a justiça vai trazer segurança. Será que essa justiça que o profeta está falando aqui é a justiça humana? É aquilo que os homens fazem de bom? O Espírito Santo veio convencer os homens da justiça. Lá em Isaías capítulo 64, verso 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então a gente percebe aqui que essa justiça que está falando aqui, que Jesus disse, não é a nossa justiça, porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia, então não é a nossa. Se não é a nossa, que justiça é esta? Onde o profeta Isaías diz também que o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Que justiça é essa se não é a nossa? Olha que este é um trabalho do Espírito Santo, convencer o mundo desta justiça. Lá em Romanos capítulo 4, versos 6 a 7, diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo:
Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Veja bem, imputa a justiça. O apóstolo diz aqui, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça. Então, essa justiça é uma justiça de Deus, onde ela é imputada ao homem, no homem. Não é uma justiça do homem, é de Deus. E ela é passada para o homem, transferida para o homem. Ok? Então, essa justiça nós entendemos aqui que não é a do homem, é a justiça de Deus. E ela tem um efeito extraordinário, traz paz, repouso e segurança. Ok? Muito bem. Eu coloquei uma ilustração aqui para facilitar a sua compreensão. Tá? Lembrando que o assunto nosso aqui é dom de línguas, o Espírito Santo. Só que estamos agora na parte da justiça. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Ok? Eu coloquei uma ilustração aqui. Um advogado, do lado de cá, um réu em uma cadeira elétrica, tá? Sentenciado à morte. E aqui em cima eu coloquei o Código Penal, a lei. Esse réu, ele transgrediu o Código Penal. Se ele transgrediu e o país tem pena de morte, e lá tem cadeira elétrica, onde esse réu vai morrer na cadeira elétrica, então o réu transgrediu a lei e o país que ele mora tem pena de morte. E a pena de morte é na cadeira elétrica. Então, ele foi sentenciado a morrer aqui na cadeira elétrica. Ok? Muito bem. Por que ele está morrendo? Porque ele transgrediu a lei. Aqui nós temos um advogado. A função desse advogado é o quê? Defendê-lo. Só que esse advogado aqui não conseguiu defender. Não conseguiu defendê-lo. E ele foi para a cadeira elétrica. Esse réu aqui na cadeira elétrica, se a partir de agora ele começasse a obedecer toda a lei, será que essa obediência dele o livraria da cadeira elétrica, da pena de morte? Não. Se esse réu fosse milionário e ele falasse assim, pegue todos os meus bens e distribua entre os pobres, entre os famintos, e ele distribuísse ali 50 bilhões entre os pobres, será que essa bondade dele o livraria da cadeira elétrica, da pena de morte? Com certeza não. Ele está sentenciado à morte. E tudo que ele fizer de bom aqui nessa cadeira, tudo que ele fizer de bom enquanto estiver aqui nessa cadeira, não vai valer nada. Ele pode não matar mais, ele pode não roubar mais, ele pode ajudar os pobres, ele pode fazer tudo de bom que ele quiser fazer. Mas ele já está sentenciado à morte. Ele é réu. Nada de bom que ele fizer vai livrar ele dessa cadeira. Ok? O advogado. Será que se esse advogado resolvesse assentar na cadeira no lugar dele, livraria ele? Então a gente percebe que tem um escape, né? Se porventura o advogado convencer os governos, né, os governantes, que quer morrer no lugar desse réu, pode ser, né, que o governo libere, né, ou sei lá, a justiça libere para alguém morrer, tem que pagar, né? Só que o advogado não vai querer morrer, o advogado só quer defender. Mas a única saída para esse réu seria alguém, uma outra pessoa, decidir assentar-se na cadeira aqui no lugar dele. Por mais que ele tentasse de agora em diante obedecer à lei, infelizmente, a lei não o livraria mais, ele já está condenado. Ok? Eu dei esse exemplo só para começar a clarear a sua mente, de que a sentença do homem é a morte. A sentença do homem é a morte. E qualquer coisa que nós venhamos a fazer para sairmos desse lugar de réu que estamos, né? Podemos obedecer à lei dos 10 mandamentos, podemos distribuir bens para os pobres, podemos fazer tudo.
que isso não vai te livrar da pena. Você está sentenciado. Ok? Muito bem. Eu já falei sobre o advogado. Se o advogado ficar no lugar de réu, pode ser, né, que ele fique liberto. É uma das soluções. Alguém morrer no lugar dele. Mas a lei não pode ser retirada. A lei não pode ser quebrada. A lei condena. A lei condena. E o réu, o culpado, tem que morrer. Se o culpado não vai morrer, alguém tem que morrer no lugar dele. Porque a lei exige isto. Ele é um transgressor da lei. Ele tem uma dívida com a lei. Então, essa dívida precisa ser paga. Ok? Muito bem. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Clarear a mente das pessoas, da justiça. Entenderam? É um trabalho do Espírito Santo. Convencer o mundo da justiça. Ok? Muito bem. Voltando agora para a raça humana. Qual foi o pecado do homem? Lá no início, no princípio, Deus disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2 e versículo 17. Certamente morrerás. Esta é a sentença para Adão e todos os seus descendentes. No dia que comeres do fruto da árvore proibida, certamente morrerás. E essa morte dita por Deus aqui é morte eterna. Assim como morre um cachorro, um gato, um passarinho, essa seria a morte de Adão e dos seus descendentes. Morrer eternamente. Vamos agora compreender melhor isso aqui nesse próximo slide aqui. Adão, ele transgrediu que mandamento da lei de Deus? Adão desonrou a Deus. O quinto mandamento. Ele comeu do fruto. Ele desobedeceu a Deus. Então, desonrou a Deus. Então, Adão quebrou o quinto mandamento. Ok? Deus tinha dito: certamente morrerás se você quebrar este mandamento. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho para que nos resgatasse. Então, vamos tentar agora detalhar aqui o assunto aqui. Morte eterna. Essa morte aqui, ó. Morte eterna. Sermos queimados no fogo eterno. Essa é a nossa sentença. Por quê? Quebramos a lei. Como eu citei o exemplo anterior para vocês, quando você está sentenciado à morte, você é réu, não adianta você querer obedecer os mandamentos para você ser salvo pelas obras. Não tem como, você pode querer fazer tudo de bom. Mas se você não aceitar o sacrifício de Jesus, não vai valer nada. Você pode, aqui como réu, você pode dar todos os seus bens para os pobres, você pode obedecer todos os mandamentos, mas você está condenado, está sentenciado à morte eterna. Qual é o escape para você? É o advogado. O advogado. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Romanos 4, 6 a 7. Jesus está aqui. Jesus, ele veio ao mundo, obedeceu os mandamentos de Deus. Ele veio ao mundo, obedeceu os mandamentos de Deus. E ele veio por quê? Primeiro, ele veio para provar que os mandamentos podem ser obedecidos, inclusive o mandamento que Adão quebrou, que foi o quinto. Ele obedeceu todos os mandamentos, ele veio provar isso, que o homem pode sim obedecer os mandamentos de Deus. Ele veio também cumprir a lei. Cumprir o quê? A lei condenava o homem à morte eterna. Então ele cumpriu. Ao invés do homem morrer, ele morreu no lugar do homem.
A lei exigia que alguém morresse. Certamente morrerás. Então a lei exigia isso. Deus poderia muito bem quebrar a lei. Puxa vida, fazer um sacrifício tão grande, doar a vida do seu próprio filho, ele descer aqui a este mundo escuro, viver como um de nós, sofrer, ser maltratado e no final de tudo ainda morrer. Será que não seria mais fácil Deus quebrar a sua lei? Ele dizia assim: olha, mandamentos, você não existe mais, olha, homens, estão perdoados. Mas lá em Malaquias 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não muda. Jesus veio nos resgatar, porque a lei de Deus ela é eterna. A palavra de Deus é eterna. Por isso que foi necessário a morte de Cristo. Se não houvesse lei, não seria necessária a morte de Cristo. A morte de Cristo foi para cumprir a lei. A lei condena, a lei condenou a raça humana. A lei nos condenou. E alguém teria que morrer. Quem foi esse alguém? Jesus. Ele veio cumprir a sentença que a lei determinava, que era a morte para o homem. Aqui do lado direito, eu coloquei aqui um homem sendo queimado, uma imagem que eu achei aqui, né, terrível. Certamente morrerás. E aqui próximo de Jesus, eu coloquei uma outra caricatura aqui, uma imagenzinha, uma figura, de um outro homem que está aceitando a Jesus. Está aceitando. Olha, a mesma lei estava condenando ele também. A lei condenou ele. Entendeu? Só que ele preferiu não ser queimado no fogo. Ele preferiu não ser queimado no fogo. Mas ele preferiu aceitar Jesus. E nesse momento, o que está acontecendo? A justiça de Cristo está sendo imputada nele. Quando ele fala assim: Senhor Deus, eu quero que tu tenhas misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Perdoa os meus pecados, que é a transgressão da lei, em nome de Jesus. E agora, nesse momento, o pai está olhando para o filho, para Jesus. Não está olhando para ele, olha para o filho. A justiça do filho é imputada nele. Ok? Então, a justiça, Jesus veio, obedeceu à lei e cumpriu a lei. Duas coisas diferentes. A obediência, ele não pecou, Jesus não pecou, ok? E ele cumpriu. A lei condenava, alguém teria que morrer. Então ele cumpriu a sentença que a lei determinava, a morte para alguém. Ok? Muito bem. Então, a partir desse momento, quando essa pessoa orou para Deus e pediu perdão, Deus o perdoou mediante o quê? O sacrifício de Cristo. Mediante o sacrifício de Cristo. Então, as obras da lei não salvam ninguém. Não só as obras da lei, qualquer obra que o homem vier a fazer, querendo se salvar por elas, ele não vai se salvar. Não vai se salvar. Então, a salvação é só através de Jesus. Só através de Cristo Jesus. Porque ele foi o justo. Ele é o quê? A nossa justiça. E o Espírito Santo tem esse papel de convencer ao homem que ele não pode ser salvo através das suas obras. Ok? Ele pode dar milhões para os pobres, ele pode ir para a igreja todo dia, ele pode não matar, não roubar, não furtar, não adulterar, guardar o sábado, não ter imagens de escultura, ele pode fazer tudo direitinho. Mas isso não salva ele. Não salva ele. Por quê? Porque ele faz parte de uma raça condenada. A raça que foi condenada no princípio, desde que os nossos primeiros pais pecaram. Então, tudo que ele faça de bom não retira dele essa condenação. A nossa raça foi condenada. Condenada o quê? A morte eterna. Então, o único que pode conceder à nossa raça a libertação é Jesus. Então, a salvação pelas obras não existe, não tem salvação pelas obras. A salvação é pela graça. Por quê? A justiça
de Cristo é imputada em nós. Quando nós oramos a Deus e pedimos para Deus em nome de Jesus, Deus olha para o sacrifício do seu Filho e imputa essa justiça em nós. Ele foi um que não transgrediu nenhum dos mandamentos. E ele foi o que veio cumprir a lei. Cumpriu todos os mandamentos perfeitamente como deveria ser cumprido. Ok? Acho que deu para entender esse slide aqui, né? Eu vou pular para o outro que vai estar completando esse daqui. Muito bem. Aqui nós temos um verso que está em Mateus 5,17. Nós lemos lá em Malaquias 3,6 que Deus não muda. Ele não quebrou a lei. Por isso que foi necessário Jesus vir morrer por cada um de nós. E aqui em Mateus 5,17, Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei. Ele não veio destruir. Ele veio, e nem os profetas, não vinham abrogar, mas cumprir. Foi aquilo que nós explicamos anteriormente. A lei condena alguém. Alguém tem que morrer. Por quê? Transgrediu. A nossa raça transgrediu. Então nós, todos que moramos aqui na Terra, estamos condenados. Então, para que nós não morrêssemos, Jesus veio cumprir essa condenação, ok? Que era nossa. Nós éramos o condenado. E Jesus pagou esse preço. Então ele veio cumprir a lei. Então ele não veio destruir, o que muita gente acha de errado, né? Entende de forma errada. Jesus veio destruir a lei. Não. Se ele viesse destruir a lei, nós poderíamos matar, nós poderíamos roubar, nós poderíamos adulterar, cobiçar. Por que todas as igrejas pregam que nós não podemos roubar, nós não podemos matar, não podemos adulterar? Por quê? As igrejas pregam isso porque isso está na lei. Foi Deus que deixou escrito. Então todas as igrejas pregam, ok? E Jesus também confirma isso. Jesus confirma. Eu não vim destruir a lei. Não vim. Então essa também é o quê? É uma missão do Espírito Santo, da justiça. Jesus é o justo, não veio destruir a lei. O Espírito Santo está convencendo as pessoas disso. Né? O Espírito Santo ele convence as pessoas de que Jesus não veio destruir a lei. Ele veio cumprir a condenação da lei. Veio cumprir. Se Jesus não morresse, nós teríamos que morrer, morte eterna. Então por isso que ele veio morrer, justamente por causa da lei. Ok? Se você pegar o livro de Romanos lá, você vai ver que está repleto de texto relacionado a isso. Tá? A lei não tem a função de salvar ninguém. Ninguém. A Bíblia não ensina isso, que a lei salva alguém. A lei não salva. Não salva. Ok? Mas a morte de Jesus Cristo foi justamente por causa da transgressão da lei. A nossa raça transgrediu o mandamento de Deus e foi condenada à morte eterna. Entenderam? Então, Jesus não veio quebrar a lei, mas veio cumprir. Deu para entender, né? Vamos agora para o próximo assunto. Ainda Espírito Santo, continuando o assunto, desculpa. Espírito Santo convencendo o mundo da justiça, ok? Nós temos aqui Jesus e temos alguém salvo pela graça aqui embaixo. Essa pessoa está salva pela graça. Será que alguém que é salvo pela graça pode transgredir os mandamentos? E aí? O que você me diz? Alguém salvo pela graça pode transgredir os mandamentos? Então o Espírito Santo está convencendo as pessoas desse verso aqui, ó, que Paulo deixou registrado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Nós sabemos que pecado é o quê? Transgressão da lei. Pecado, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, traduzindo, Paulo está dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos transgredindo a lei para que a graça abunde? Essa é a pergunta de Paulo para aqueles que pregam aí que existe uma graça sem obediência, uma graça sem você fazer nada. A lei não te salva. Mas Paulo questiona com você, pergunta: será que alguém salvo pela graça, ele pode matar? Será que alguém salvo pela graça pode adulterar? Será que alguém salvo pela graça pode furtar? Será que alguém salvo pela graça pode ter outro Deus? Será que alguém salvo pela graça pode fazer imagem e adorar? Será que alguém salvo pela graça pode tomar o nome de Deus em vão? Será que alguém salvo pela graça pode transgredir o sábado?
Será que alguém salvo pela graça pode cobiçar? Aí Paulo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que é pecado é a transgressão da lei. Se nós morremos para o pecado, como vamos viver no pecado? Como vamos viver adulterando? Vamos viver furtando? Vamos viver cobiçando, matando, transgredindo o sábado, fazendo imagem de escultura, desonrando o nome de Deus? Então Paulo deixa bem claro aqui que quando você é salvo pela graça, a obediência da lei aparece na sua vida. E você acha que é fácil o Espírito Santo convencer as pessoas da justiça? Convencer as pessoas desse pecado? É por isso que foi necessário o Espírito Santo. Que Jesus percebeu que se fosse só para os apóstolos pregar, para as pessoas de que elas deveriam obedecer a Jesus, obedecer os mandamentos de Deus, eles não conseguiriam fazer isso. Então, por isso que o Espírito Santo faz isso. Ele convence aos homens do pecado, da justiça e do juízo. Deu para entender aqui, né? Então, Paulo, ele deixa bem claro: todo aquele que aceitou a Jesus e foi salvo pela graça, após ser salvo pela graça, ele não continua transgredindo a lei. A lei de Deus aparece na vida dele, ok? Ele não é perfeito. Cada vez que ele faz um pecado involuntário, ok? Existem duas formas de você transgredir a lei. A transgressão voluntária, que é você que transgride sabendo que é pecado, você faz. Você sabe que é pecado matar, você mata. Sabe que é pecado adulterar, você adultera. Você sabe que é pecado furtar, você furta. Você sabe que é pecado transgredir o sábado, onde Jesus disse: lembra-te do dia de sábado. Deus disse, né? Lembra-te, porque ele sabia que os homens iam esquecer. Você sabe que é pecado transgredir, você transgride, ok? Então esse pecado é um pecado voluntário. Voluntário, tá? O pecado involuntário é aquele pecado que você não praticou propositalmente. Tanto um quanto o outro tem perdão após o homem se arrepender, ok? Mas o pecado que condena, o pecado da condenação, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é aquele pecado que você sabe que está errado, sabe que está, né, que a Bíblia diz para você não fazer, você continua fazendo. Esse é o pecado voluntário, ok? O pecado voluntário. Mas se você porventura não pratica esse pecado voluntário, pratica um pecado involuntário, você, né, estava ali em um lugar ali, né, e começou a conversar com uma pessoa e você, do nada, você acabou falando mal de alguém, né? Falou mal de uma pessoa. Aí você chega em casa: puxa vida, Senhor, eu falei mal e não era para mim falar mal. Eu queria que o Senhor me perdoasse em nome de Jesus. Entenderam? Um pecado involuntário. Você não vive na prática do pecado, ok? Você não concorda com o pecado, você não conforma com a transgressão da lei. É muito diferente. Isso, o que faltar para você, Jesus vai completar. Você sabe que você não deve estar adulterando, que você sabe que não deve estar furtando, não deve estar cobiçando, mas pode ser que você tenha uma natureza pecaminosa, que você tenha algumas tendências, entendeu? Você pode ter algumas tendências. Você nasceu aqui em pecado, a sua carne, a sua natureza é pecaminosa, mas você está lutando contra essa natureza, como Paulo diz, entendeu? Você luta contra ela. Desculpa. Você luta contra essa natureza, entendeu? Então é diferente. Esse pecado não é voluntário, é um pecado involuntário. Você está lutando contra ele. Jesus está vendo isso. Então todos os dias você deita na sua cama, todos os dias à noite, e fala: Senhor Jesus, hoje eu lutei contra o mal, mas eu tive várias falhas. Senhor Deus, hoje eu lutei contra o mal, mas tive várias falhas. Eu queria que o Senhor me perdoasse em nome de Jesus. Naquele momento, a justiça de Cristo é imputada em você, como vimos no slide anterior. Okay? Muito bem. Lá nós temos, na última parte do verso, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Para completar, vamos ler aqui Mateus 25, 41. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para os seres humanos? Não, não foi preparado para os seres humanos. Para os seres humanos foi preparado a cruz, o sacrifício de Jesus. Jesus deu a vida para libertar, para retirar o homem dessa condenação do fogo eterno. Então, para os homens, foi o sacrifício da cruz. Ok? Então, o fogo eterno não foi feito para os homens. Mas aqueles que não aceitarem a Jesus, ok? Serão lançados junto no fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Ok? Então, a gente percebe aqui que o fogo não foi preparado para os homens, mas será lançado no fogo eterno, se ele não aceitar Jesus. Então, e do juízo, por quê? Já o príncipe deste mundo está julgado. Só recapitulando aqui, São João 16, verso 8 e 11, foi o que nós aprendemos. O Espírito Santo, ele tem uma mensagem. A função do Espírito Santo é trazer uma mensagem para os descendentes de Adão, para todos os moradores da terra. E ele quer convencer o mundo do pecado, que o mundo não pode transgredir os mandamentos de Deus. O Espírito Santo está convencendo as pessoas disso. Ele quer convencer o mundo que Jesus é a nossa justiça. Não existe salvação nas obras. Se você quer ser salvo guardando os mandamentos, você está perdido. Ok? Mas se você aceita Jesus e os mandamentos não aparecem na sua vida, se você é um cristão que aceitou a Jesus, mas você mata, você rouba, você transgride o sábado, você adultera, você faz tudo de errado, então você não aceitou a Jesus ainda. Entendeu? Se você é um cristão que não observa os mandamentos de Deus, você não aceitou a Jesus. É o que Paulo pregou anteriormente, nós citamos lá. Né? Será que vamos continuar pecando? Vamos continuar transgredindo a lei para que a graça abunde? Nós não estamos valorizando a cruz? Não estamos valorizando a graça? Vamos continuar pecando, transgredindo a lei voluntariamente e crucificando a Jesus novamente? Vamos continuar fazendo isso? Então o Espírito Santo quer convencer você que você deve ser obediente a Deus. Se você é um salvo pela graça, você deve guardar todos os mandamentos de Deus. Ok? Se você tem uma fraqueza, alguma tendência, isso Deus vai completando para você. Mas você não está pecando voluntariamente. Você não está praticando, transgredindo a lei voluntariamente. Ok? Você pode até transgredir, mas involuntariamente. Ora a Deus, que Deus vai te perdoar aquilo que você fez involuntariamente. Do pecado porque não crê em mim. Né? Nós vimos lá em Mateus 5 que Jesus diz que ele não veio destruir a lei e os profetas. Então o Espírito Santo está convencendo para o mundo que o mundo pecou, que o mundo é transgressor, que você é transgressor, que eu sou transgressor e que devemos abandonar essa vida e aceitar a Jesus. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Lá em São João 16, verso 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade. Se você faz parte de alguma igreja, de alguma religião que ensina outras funções do Espírito Santo, sem ser essa da Bíblia, abra o seu olho. Abra o seu olho, porque esse não é o Espírito de verdade. O Espírito Santo ele tem um papel especialíssimo, que é valorizar o sacrifício de Cristo e convencer os homens de que os homens devem aceitar a Jesus e mudar de vida. Os homens devem aceitar a Jesus e ter uma nova vida. Essa é a função do Espírito Santo. E em meio a essa obediência estão os mandamentos de Deus, ok? Então, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se você recebe o Espírito Santo na sua igreja e esse Espírito não está fazendo isto que nós acabamos de aprender aqui, este Espírito não é o Espírito de verdade. É um outro Espírito qualquer, menos o Espírito Santo. Ok? Menos o Espírito Santo. Porque nós aprendemos aqui nesses textos qual é a função do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver alguns versos aqui para completar aqui. Lá em Atos 1 e 8. Vamos falar agora sobre a descida do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
O Espírito Santo prepararia as pessoas para quê? Para ser testemunhas. E essas pessoas pregariam o mesmo que o Espírito Santo. Elas levariam a mesma mensagem do Espírito Santo. Ok? Essa mensagem que acabamos de ver. Lá em Atos 1, 14 e 15, todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Ok? Então, eu coloquei esse texto aqui só para vocês terem uma ideia de quantas pessoas estavam reunidas em Jerusalém. Por que eu coloquei esse texto? Porque é um texto que a maioria das igrejas pentecostais utilizam esse texto para dizer que aquela língua que foi falada lá foi uma língua estranha. Okay? Uma língua estranha, assim, entre aspas, né? Que foi língua estranha mesmo. Porém, uma língua que as pessoas entendem, as pessoas de outros países vizinhos entendiam. Okay? Em Atos 2, verso 2 a 3, nós temos aqui: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É um texto que você já conhece, né? Atos 2, 4 a 5. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Era a festa de Pentecostes, era uma festa muito grande. E muitas pessoas estavam ali em Jerusalém nesse período. E o Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo porque o Espírito Santo ele tinha uma missão especial. Esses judeus que moravam em outras nações, moravam em Partos, lá na Média, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, Cirene, romanos, cretenses, árabes, eram gentes de todas as partes, de todas as cidades. E olha o que é interessante aqui, ó. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então isso significa que esses judeus que estavam lá, aqueles que tinham nascido lá na Média, ele falava lá a língua deles. Quem tinha nascido na Mesopotâmia falava a língua de lá. Quem tinha nascido no Egito falava uma língua do Egito. Olha só, língua em que somos nascidos. Não falava mais a língua judaica. Eles falavam outras línguas. E o Espírito Santo tinha uma mensagem. O Espírito Santo tinha uma mensagem para passar para essas pessoas. Qual era a forma que o Espírito Santo ia utilizar para passar essa mensagem para esses judeus que moravam nesses outros países e que tinham nascido lá e não falavam mais a língua judaica? Qual era a forma que o Espírito Santo tinha que usar para que essas pessoas compreendessem essa mensagem que falamos anteriormente? O Espírito Santo tinha que convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. De que forma o Espírito Santo faria isso? Então o Espírito Santo utilizou Pedro e os demais discípulos. Então eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Que línguas eram essas? Pedro falava e os partos entendiam, os medos entendiam, os elamitas entendiam, os mesopotâmicos entendiam, os judeus entendiam, os da Capadócia entendiam, os da Frígia entendiam, os da Panfilha entendiam, os do Egito entendiam, os da Líbia entendiam, os de Cirene entendiam, os romanos entendiam, os cretenses entendiam e os árabes também entendiam. Então todos entendiam. Pedro falava em judeu e aqueles nascidos em outras línguas entendiam. Então, gente, essa língua estranha que está aqui em Atos não é essa língua que ninguém entende, que se fala por aí na maioria das igrejas pentecostais. Essa língua não é a língua do Espírito Santo.
A função do Espírito Santo quando dá um dom de língua para alguém é para que essa pessoa transmita uma mensagem para aquela pessoa daquela nação que ainda não conhece a Jesus, e se não tem ninguém lá para explicar para ele. Não tem ninguém naquela nação, naquela tribo que conheça Jesus e que explique essa mensagem. Então, se o Espírito Santo quiser, ele vai dar o dom de língua para um servo de Deus. O dom de língua. E essa pessoa não tem o dom de falar línguas, não conhece, não estudou. O Espírito Santo vai dar o dom de língua para que esta pessoa leve esta mensagem. Leve esta mensagem. Então vocês entendem aqui que o Espírito Santo aqui ele tinha uma função especial. Jesus tinha subido para o céu naqueles dias e os discípulos tinham que pregar. Mas como pregar? Eram todos simples, pescadores. Era tudo gente simples, eles não falavam em várias línguas. E os países lá, todos próximos um do outro. Como pregar? Então o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro, que era um pescador, ele pregava e milhares de pessoas se convertiam. E em muitas ocasiões, fora esta ocasião, o Espírito Santo desceu sobre eles desta forma, para pregar para pessoas que falavam em outras línguas. E dessa forma, essa mensagem que o Espírito Santo tinha foi espalhada para outras partes do mundo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A mensagem dos discípulos era essa também, ok? Deu para entender aqui, né? Que essa língua não é a língua que as igrejas pentecostais utilizam. Essa língua utilizada no pentecostalismo, ela não existe na Bíblia. É uma língua que ninguém entende. Não existe na Bíblia. A função da língua estranha bíblica é para você levar o evangelho a uma pessoa de uma tribo ou de uma nação que não fala a mesma língua sua e que essa mensagem evangélica precisa chegar lá. Essa é a função do dom de língua que foi usado aqui em Atos. E está bem claro, muito claro, não tem sombra de dúvidas aqui, ok? Então não dá para questionar isso daqui, porque está muito claro o texto bíblico, tá? Agora vamos ler aqui um outro texto, onde Paulo fala. Paulo era uma pessoa que ele falava em vários idiomas, diferente de Pedro. Pedro era um pescador. Paulo, ele era um doutor. Ele tinha um conhecimento muito grande em outras línguas. Então Paulo ele não precisou muito usar o dom de línguas, mas ele tinha conhecimento. Ok? E aqui ele diz: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Né? E depois mais na frente, se você ler lá, né, ele fala lá, né, que se não houver um intérprete, né, e essa língua tem que ser interpretada por ciência. Se você pegar a Bíblia lá, você vê que a língua estranha, a ciência também tem que interpretar ela. A língua estranha bíblica, tá? É uma língua estranha que a ciência tem que interpretar. Eu não coloquei esse verso aqui, mas se você procurar lá, você vai ver. Está em 1 Coríntios também. É uma língua que deve ser interpretada por ciência também, tá? Então essa língua estranha, falada nas igrejas pentecostais, tá? Não é uma língua bíblica. Descarta isso. Se você diz que está recebendo o Espírito Santo enrolando a sua língua lá, você não está recebendo o Espírito Santo. Que a função do Espírito Santo é pregar uma mensagem. Uma língua enrolada não prega uma mensagem. Não prega. A função do Espírito Santo é convencer o mundo. Uma língua enrolada, inteligível, não convence o mundo. Se você explica as coisas claro, as pessoas ainda colocam dificuldade para entender aquilo que está tão claro. Imagine uma língua enrolada. Então isso não é dom do Espírito Santo. Essa língua não existe na Bíblia. É uma língua de outro espírito, mas não do Espírito Santo. Você entendeu? Então, o Espírito Santo ele tem essa função clara. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E quando ele vier, convencerá o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Nós já vimos isso daí. Então a função do Espírito Santo é o quê? Convencer o mundo.
Como é que você vai convencer o mundo com a língua embolada, com uma língua estranha? Que edificação tem essa língua? Qual é a função dessa língua? Não é bíblica. Se alguém criou essa língua aí, tem que ter um intérprete. A ciência tem que interpretar. Não é bíblica. A língua bíblica é interpretada pela ciência. Eu queria fazer um apelo para você. Se porventura você faz parte de alguma religião que tem falado esta língua estranha, comece a estudar a palavra de Deus e comece a aceitar as verdades da palavra de Deus. O Espírito Santo ele veio convencer ao mundo de que o mundo deve obedecer os mandamentos de Deus do pecado. O Espírito Santo veio convencer o mundo que o mundo tem que aceitar a Jesus como seu Salvador, que a salvação não são pelas obras, não é pela lei, mas aquele que vive salvo pela graça, ele não anda transgredindo a lei, não anda matando, não anda roubando, não anda fazendo coisa errada. Aquele que é salvo pela graça, ele vive como um salvo pela graça, ok? E o Espírito Santo também está convencendo as pessoas, está falando para as pessoas, esse mundo vai ser destruído. Deus está criando um novo céu e uma nova terra. E as pessoas precisam aceitar a Jesus porque esse mundo vai ser queimado. Se você não aceitar a Jesus como seu Salvador, você vai ser queimado também. Não que Deus queira te queimar. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Para você foi preparado o sacrifício, a cruz de Jesus. Que você, ao ouvir esta mensagem, que você possa decidir ao lado de Jesus. Jesus tem uma mensagem especial para você. E o Espírito Santo ele está trabalhando na sua mente para convencer a você. Nós teremos outros vídeos que vamos estar abordando outros assuntos sobre os dons espirituais. Este primeiro assunto aqui foi sobre o dom de línguas, tá? Eu acredito que ficou bem claro para vocês. Qualquer dúvida é só mandar uma perguntinha para a gente.